Vamos lá então, vamos dar início ao nosso primeiro capítulo. E no primeiro capítulo eu vou explicar a vocês como fazer para otimizar a memória do Windows 2003, que é a memória virtual. Essa otimização ocorre quando a memória RAM está acabando, ou seja, toda a memória RAM do computador está em uso. O Windows começa a utilizar o HD como se fosse uma memória RAM adicional. É por isso que temos o arquivo de paginação, também conhecido como swap file. Devido à memória RAM ser muito mais rápida que o disco rígido, sempre que o computador começa a usar o arquivo de paginação para aliviar a pressão da memória, a performance acaba diminuindo drasticamente. É aquilo que eu informei a respeito de você ter um processador bom, uma memória boa, entendeu? Ou seja, isso tudo acaba influenciando no nosso servidor. Então vamos lá, vamos configurar a memória virtual do Windows 2003. Eu vou clicar aqui em botão direito do meu computador, vou em propriedades, vou aqui em avançado, na guia avançado, e vou no primeiro item, que é o item de desempenho. Vou clicar aqui em configurações. Pronto, aberta essa tela, é a tela dos efeitos visuais. Vamos aqui na tela avançado. Pronto, aqui na tela avançado você pode observar que tem o agendamento do processador, temos também o uso da memória e a memória virtual, que é o que vamos configurar agora. Porém, é muito importante, como é um servidor, na verdade o servidor ele é destinado aqui aos usuários. Como ele é destinado aos usuários, o ideal é que venhamos a ajustar para melhor desempenho os serviços de segundo plano, ou seja, os serviços acessados pelos usuários, assim como o cache do sistema. Então marque essas duas, se já não tiver marcado, essas duas opções. Aperte aplicar. Vai aparecer essa mensagem de que se faz necessário reiniciar o computador. Aperte OK. E aperte aqui o botão alterar a respeito da memória virtual. Vamos alterar. Bem, a memória virtual está aqui sendo mostrado aqui todos os dados da memória virtual, inclusive aqui o tamanho personalizado dela. Esse tamanho personalizado, você pode observar o seguinte: o tamanho máximo, principalmente aqui da memória, geralmente é 2 vezes mais o tamanho da minha memória física no computador. Ou seja, memória física são 2 GB, ele está aqui classificando como 4092. O que você tem que ter em mente é o seguinte: é que essa memória máxima ela não pode ser menor do que 1536, que é o ideal. E, inclusive, aqui nesse tamanho inicial, o ideal não pode ser menor do que 768. Geralmente, se faz um cálculo de acordo com a memória física. Você multiplica por 1.5 da memória física, ou seja, você pega a sua memória, você tem 1 GB de memória, logo, o que você pode usar aqui, o mínimo é 1500, se você multiplicar no máximo. E no mínimo é a metade desse valor, ou seja, 700 e pouco. O ideal é realmente esse valor, 768 e 1536. Esse é o mínimo que eu indico aqui da memória virtual. Então vamos, após conferido, se você tiver que redefinir, coloque o valor aqui em cada canto e aperte definir. Então vamos, como o nosso já está configurado corretamente, vamos apertar OK. OK novamente. OK mais uma vez. E ele vai fazer a seguinte pergunta: você deve reiniciar o computador para que as novas configurações tenham efeito. Deseja reiniciá-lo agora? Sim. Você vai clicar em sim.